Quem foi Pedro? Os pescadores em sua época eram considerados homens viris, com temperamentos quentes e linguagens vulgar. Eles eram tradicionalmente sem instrução, mas teriam ampla inteligência e habilidade de sobrevivência adquiridas no trabalho duro e enfrentando os mares e os mercados de peixe. Os mercadores eram homens de ação, estereotipados, muitos físicos e sem medo dos outros, o que Pedro demonstra quando corta a orelha do soldado no jardim do Getsemane, na prisão de Jesus. Uma reação carnal de violência em vez de amor, como ele ouviu Jesus pregar por 3 anos. Mesmo assim, após a ascensão de Jesus no céu, tendo sido restaurado e perdoado por seu Senhor, Pedro se torna o porta-voz dos apóstolos. Este homem, sem instrução, falou com ousadia a multidões de milhares, trazendo-lhes as boas novas e convertendo-os aos que hoje chamamos de cristianismo. A paz do Senhor, povo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2023, da classe dos adultos, que tem o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição de hoje é a lição 6, o avivamento no ministério de Pedro. O texto áureo nos diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo 14. A verdade prática nos diz assim: a vida de um crente pode ser comparada entre antes e depois de um avivamento. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 2, do versículo 14 ao 24. Os objetivos da lição, que são importantes, você, professor, seguir esses objetivos, é destacar as características do apóstolo Pedro antes das experiências do Pentecostes. O 2 é compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo. E o 3 é ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você está ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, Pedro antes do Pentecostes. Subtópico 1, as duas atitudes de Pedro. Pedro era um homem pecador, mas tornou-se parte do círculo íntimo de Cristo. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas listam Pedro como o primeiro discípulo chamado por Jesus, seguido pelo irmão de Pedro, André, depois Tiago e João. Pedro e os outros 3 abandonaram tudo, incluindo suas próprias identidades como pescadores, e começaram uma bela jornada com Jesus. Em Mateus 16, Pedro fala primeiro, quando responde a pergunta que Jesus fez aos discípulos sobre a sua identidade. E ele toca novamente com uma resposta crítica aos discípulos, que ele era morto em Jerusalém, que ele seria morto em Jerusalém. Desta forma, Pedro impulsivamente se torna o centro da atenção em Mateus. Devemos perceber que quando Pedro fala, ele dá voz aos que os companheiros discípulos também estavam muito provavelmente pensando. Eles teriam dito que ele, Pedro, havia dito anteriormente sobre a identidade de Jesus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Está em Mateus 16, 16. Quando Pedro, eles também teriam sido repelidos por Jesus, falando de seu próximo sofrimento e morte em Jerusalém, pensando em seus corações o que somente Pedro ousou dizer em voz alta: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Por revelação divina, Pedro e os discípulos chegaram a entender corretamente a identidade de Jesus, mas
Sua compreensão da missão de Jesus foi formada pelas expectativas messiânicas equivocadas de sua cultura. Essa é a principal razão pela qual Jesus surpreendentemente lhes disse para não falar dele como o Messias em Mateus 16:20. Como Pedro, procuramos evitar o estigma da cruz. Nós tendemos a pensar que nosso Messias não gostaria que experimentássemos qualquer tipo de provação ou dor. Queremos glória da coroa, sem o sofrimento da cruz. Por isso evitamos a dificuldade e a oposição. Pedro continuou a cometer erros, irmãos, uma outra vez, mas Jesus, por sua natureza, amou Pedro de todo o coração e continuou a usá-lo na obra do reino. Subtópico 2, Pedro nega a Jesus 3 vezes. Talvez sua falta mais conhecida tenha sido quando ele negou Jesus 3 vezes. Jesus disse a Pedro: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Mateus 26:34. Pedro negou Jesus 3 vezes porque temia por sua segurança. Quando Pedro proferiu suas 3 negações, o julgamento de Jesus estava em andamento. Estava claro que as autoridades os estavam tratando injustamente e que a morte era iminente. Vamos abrir aqui só um parênteses aqui para falar desse galo. Vamos para o versículo 34 de Mateus 26. Há uma confusão nessa parte que as pessoas acham que o galo cantou durante as 3 vezes, ou 3 vezes seguida. O texto é claro que foi antes do galo cantar que ele negou. Alguém pode dizer, mas o evangelho de Marcos está diferente. Diz assim: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. O propósito de Marcos em escrever esse evangelho era para atingir os pagãos convertidos, os moradores da cidade de Roma, que ouviram a pregação de Pedro. Outro sim, o livro de Mateus foi escrito no antigo texto aramaico, peshita, direcionado aos judeus, o termo real que Jesus falou na sua profecia de negação vindoura de Pedro. No entanto, há outro termo para galo em hebraico e aramaico que é significativo notar. O termo haver em hebraico pode significar galo, mas também pode significar homem. Em aramaico, a palavra é pronunciada da forma ligeiramente diferente, é gávua, em vez de gaver, mas ainda pode significar ambos os termos, dependendo do contexto em que ela é usada. A mispa é a mais antiga compilação da lei oral rabínica, afirma que galos, galinhas não podem ser criados em Jerusalém, não podiam ser criados em Jerusalém devido a preocupações de pureza por questões higiênicas. E no Tratado de Baba Kama, esse decreto vem do 1º século, quando o templo ficava em Jerusalém. Em ambos, a criação de galos ou galinhas dentro das muralhas da cidade, visto que eles, além de fazerem suas necessidades físicas em qualquer lugar, também ciscavam procurando pequenos bichos para se alimentarem, produzindo então coisas impuras, violando assim a lei da pureza de Israel, em que era de extrema importância para eles. Eles podiam consumir, não criá-los dentro da cidade santa, não esquecendo que Pedro negou Jesus ali, no pátio da casa do sumo sacerdote. Então, se os galos não eram autorizados ou não foram autorizados a serem criados em Jerusalém, os evangelhos estão errados. Que galo é esse? E sendo assim, o dever de despertar o sacerdócio para seu sacrifício diário coube a um homem individual, um homem que subia no ponto mais alto do templo, literalmente tocava uma trombeta, nas horas de pré-amanhecer, para despertar os sacerdotes que dormiam em seus aposentos no templo. A expressão hebraica para o canto do galo é Kriat Argiver,
o chamado do galo. A palavra hebraica, gever, traduzida como galo, também significa homem, como o grego alector. Os evangelhos, então, preservaram a maneira judaico-hebraica para falar do toque da trombeta, soada do templo, que anunciava os sacerdotes que era hora de começar a preparar o templo para aquele dia. Jesus não se referiu a um galo aleatório, mas assim um momento específico da manhã que Pedro teria entendido. Os evangelhos também oferecem o testemunho mais antigo mencionado em galo em Jerusalém. Jesus não se referiu a um galo aleatório, um animal que canta um pouco fora do horário específico, mas sim a um momento específico da manhã que Pedro teria entendido. Os evangelhos também oferecem o testemunho mais antigo mencionando galo em Jerusalém. Escavações ao longo do canto do sudoeste do monte do Templo de Jerusalém descobriram uma pedra com uma inscrição hebraica para o lugar, casa iluminada de trombeta. Estudiosos sugeriam que essa pedra marcava uma área específica do canto sudoeste do Monte do Templo, voltada para a cidade onde os sacerdotes tocavam as trombetas, anunciando os diferentes horários do dia da semana. Parece razoável que essa pedra marcasse o local aonde o galo cantava. Este homem recebeu o título de galo porque ele agia como um galo para anunciar o amanhecer. Especificamente disse que ele declarava as seguintes 3 proclamações todas as manhãs. Todos os sacerdotes se preparem para o sacrifício, todos os levitas para os seus postos e todos os israelitas venham adorar. Portanto, é altamente provável que o galo, referido aqui na passagem aramaica, seja na verdade uma referência a um homem, um indivíduo que estava chamando e não realmente um pássaro. Depois que Pedro, irmãos, negou Jesus, ele foi redimido pelas lágrimas, lembrando-se das profecias de Jesus sobre suas negações. Pedro chorou amargamente, diz o texto. Lembre-se, o verdadeiro avivamento ocorre com um sincero arrependimento. Ao contrário de Judas, que mostrou culpa quando devolveu as 30 moedas de prata, mas depois cometeu suicídio. Pedro não abandonou Jesus depois de suas negações. O relacionamento íntimo de Pedro com Jesus prova que ele ansiava por uma intimidade com seus seguidores, pessoas normais e comuns como Pedro e como você e eu. Ver como Jesus pegou um homem inculto, um pecador, e o amou infinitamente nos dá certeza de que ele pode fazer isso por nós também. Pedro cresceu em maturidade como um seguidor de Jesus. A sinopse da lição nos diz assim: o Espírito Santo transformou Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo. Tópico 2. Pedro após o Pentecostes. Subtópico 1. Pedro batizado no Espírito Santo. Após a ressurreição, João registra que Jesus perdoou e restaurou Pedro. Na cena, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama. As 3 perguntas de Jesus espelham as 3 negações de Pedro. A primeira vez que Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, depois disso Jesus explica como Pedro morreria. Quando ele diz que as pessoas levarão Pedro para onde não que ele quer ir, e ele quer dizer que Pedro morrerá por seu relacionamento com Jesus. O que Pedro temia no pátio seria o seu destino. No entanto, naquele momento, o medo não o controlaria. A fé, sim. Pedro, pregando no dia de Pentecostes, se dirige à multidão que estava reunida. A primeira coisa que Pedro fez foi dirigir-se aos zombadores. Alguns afirmavam que aqueles que estavam falando em línguas não aprendidas estavam meramente bêbados.
Isso faz com que alguém se pergunte como eles poderiam ter chegado a essa conclusão, já que uma pessoa intoxicada mal podia falar, pode falar com sua própria língua. As pessoas falavam línguas desconhecidas e cada pessoa que a ouvia na sua nacionalidade. A embriaguez também não podia se explicar o barulho, um poderoso vento, nem as línguas que eles não aprenderam. Pedro então diz à multidão que eles estavam testemunhando e foi o cumprimento da profecia escrita em Joel. Ele então continuou com seu sermão, explicando que Jesus era o Messias e que eles o crucificaram. Havia algo profundamente diferente no sermão de Pedro após a vinda do Espírito Santo, e era que suas palavras estavam agora sobrecarregadas de autoridade. O Espírito Santo levando suas palavras junto, penetrando até mesmo o mais teimoso e mais duro dos corações. Suas palavras provocaram uma resposta imediata na multidão. Irmãos, o que devemos fazer? A resposta levou cerca de 3.000 a colocar sua fé em Jesus como o Messias, e com isso testemunhamos a formação da igreja. Subtópico 2, Pedro e a cura do coxo. Um dia Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, e às 3 horas da tarde. E um homem coxo, desde o nascimento, estava sendo carregado. As pessoas o colocavam diariamente no portão do templo, da porta chamada Formosa, para que ele pudesse pedir esmolas àqueles que estavam entrando no templo. Quando viu Pedro e João prestes a entrar no templo, pediu-lhes esmola. Pedro olhou atentamente para ele, assim como João, e disse: olhe para nós. Pedro não justificou sobre o que ele não possuía, que seria o dinheiro, porque ele sabia que ele tinha algo muito melhor. Ele tinha a autoridade de Jesus Cristo para realizar sinais e maravilhas, para promover o evangelho para a glória de Deus. Ele fixou suas atenção neles, esperando receber algo deles, mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Alguém poderia pensar que teria terminado aqui, que Pedro e João continuariam no templo e o coxo alegremente faria o seu caminho de casa, mas o coxo não foi tão facilmente silenciado. Sua gratidão e alegria precisavam de muito mais expressão. Ele seguiu Pedro e João até os pátios do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Agora lembre-se, este é um homem que nunca andou antes em sua vida. O milagre não está apenas em seus pés e tornozelos fortalecidos, mas em sua capacidade instantânea de andar e pular. Quase todos os milagres sobre os quais você lê na Bíblia trabalham para aliviar o sofrimento. Quase todos os milagres lidam com o sofrimento humano, assim como a resposta da história de hoje. Por quê? É porque os milagres apontam para um tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Subtópico 3. Pedro avivado em outras ocasiões. Temos Atos capítulo 4, do versículo 1 ao 22. O tema desse capítulo é a ousadia. Pedro e João tinham acabado de realizar um milagre. Eles disseram a um homem que tinha sido aleijado desde o nascimento para se levantar e andar lá na Porta Formosa, e eles o fizeram. Eles então aproveitaram a oportunidade para pregar as boas novas. Mas nem todo mundo viu isso como uma boa notícia. Enquanto Pedro e João ainda estavam falando, os sacerdotes, o capitão que comandava a guarda do templo dos levitas escolhidos, em um grupo de seus apoiadores saduceus, vieram sobre eles. E de repente, inesperadamente, como é notável que Pedro passasse de negar seu Senhor na noite em que foi traído, para proclamar o nome de Cristo diante de uma audiência judaica hostil.
como o versículo 3 indica, agora era noite, por volta do pôr do sol. E desde que o milagre ocorreu, que foi por volta de 3 horas da tarde, Pedro e João continuavam a conversar com a multidão cerca de 3 horas. Sem dúvida, eles explicaram o evangelho completo, ainda mais provavelmente tiveram tempo de responder as perguntas da multidão. Precisa da palavra, irmãos. Mas muitas das pessoas que ouviram suas mensagens creram nela, de modo que o número de crentes agora totalizava quase 5.000 homens. O texto nos diz especificamente que Pedro foi cheio do Espírito Santo. Lembre-se de que Pedro e João não estavam procurando um confronto. Eles tinham ido ao templo para orar, não para realizar uma cura, não para pregar e certamente para não serem presos. Isso nada mais é do que obediência comum. Acontece quando homens honrados fazem a coisa certa. Às vezes isso coloca você em algum confronto. Quando foram libertados, foram ter com seus amigos e relataram o que os principais dos sacerdotes e anciões lhes haviam dito. E quando ouviram, ergueram suas vozes juntas a Deus. As ameaças dos líderes do templo não os descorajaram. Em vez disso, as ameaças os encorajaram, uma vez que Pedro e João disseram o que aconteceu. O grupo foi direto para a oração. Essa passagem nos ensina o que devemos fazer quando somos ameaçados. Os discípulos não riram do perigo, eles não menosprezaram o perigo. O perigo era real, eles foram para a oração. Eles não oraram pela coragem de combater o perigo e também não pediram a Deus que removesse o perigo. Em vez disso, eles oraram pela capacidade de continuar a pregar a palavra de Deus com ousadia. Eles oraram para que Deus lhe concedesse a capacidade de falar a palavra de Deus com ousadias. Cristo é a verdade. Cristo é a palavra. Nós somos de Cristo. Cristo não está separado do Evangelho. Quando os homens nos atacam, Cristo aplica isso a si mesmo. Quando terminaram de orar, Deus mostrou que tinha ouvido as orações deles com um sinal visível. O lugar onde eles estavam foram sacudidos, mas isso foi apenas um sinal. Todos eles estão cheios do Espírito Santo. Todos eles eram dotados de maior ousadia. Esta foi a verdadeira evidência de que Deus os ouviu. No capítulo 9, do versículo 32 ao 43, Pedro realiza 2 milagres, ambos ilustrações impressionantes da nação e qual Pedro estava ministrando, que é Israel. Pedro estava pregando em todo Israel quando chegou à cidade de Lida. Havia santos lá, provavelmente devido ao evangelismo de Filipe. Ele encontrou um homem chamado Enéas. Este homem aparentemente já foi saudável um dia, mas agora estava doente, aleijado e deitado indefeso na cama, um paralítico. Pedro olhou para ele e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz tua cama. E logo se levantou. Ele cura o homem. Observe que ele disse: Jesus Cristo vos cura. Anteriormente, quando Pedro curou o mendigo coxo, ele esclareceu que o poder de curar não vinha dele, mas o homem havia sido curado pela fé em nome de Jesus. Foi o poder de Cristo que curou Enéas. E por causa da sua gloriosa restauração, muitos se voltaram para o Senhor. O segundo milagre que Pedro realizou envolveu algo muito incrível e milagroso, a restauração de uma senhora dentre os mortos em Jope. O nome dessa senhora era Tabita em aramaico ou Dorcas em grego. Ambos os nomes significam gazela. O fato que ela é chamada Dorcas no versículo 39, o versículo que menciona as viúvas, pode indicar que essas mulheres eram da língua grega. Não era incomum que alguns judeus tivessem um nome hebraico ou aramaico, bem como um nome grego, especificamente se
vivessem em cidades onde havia uma fonte de influência, uma forte influência grega. Como uma cidade portuária, Jope teria sido bastante cosmopolita. Lucas usa Tabita e Dorcas em sua narrativa, talvez indicando que ela era altamente considerada pelos judeus cristãos de língua aramaica e grega em Jope. Uma coisa realmente espantosa, é a fé dos discípulos e seguidores de Cristo em Jope. Você pode não notar isso no início, mas se você ler assim, e aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu e tendo-a lavado e depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhes que não se demorasse a vir ter com eles. Atos 9, 37 e 38. O corpo de Tabita não foi ungido para o enterro. Em vez disso, seu corpo foi apenas lavado. Isso significa que os discípulos ainda não tinham qualquer intenção de enterrar Tabita. Em vez disso, o que eles fizeram? Eles chamaram Pedro e imploraram que eles não demorassem a vir. Ela era conhecida por suas boas obras e atos de caridades. O termo indica que ela fez túnicas e vestes para a viúva. Ela serviu a igreja de maneira simples. Ela viu uma necessidade entre as viúvas e garantiu que elas tivessem roupas adequadas. Quando Pedro veio ver Dorcas, as viúvas estavam de luto, mostrando-lhe todas as vestes que ela tinha feito. Ele enviou para fora, mandou elas para fora e orou e ordenou que ela se levantasse. Depois que ele a trouxe para fora, o Espírito Santo continuava a operar e a igreja continuava a crescer e expandir-se. A sinopse 2 da lição diz: o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões. Tópico 3, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Subtópico 1, a igreja atual e o Pentecostes. Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Quando Jesus fez essa pergunta, ele estava falando com os discípulos sobre a importância da oração e não para não desanimar. Isso é algo que aqueles que vivem nos últimos dias, antes do retorno de Jesus, precisa levar em conta. Olhando para o contexto, Cristo começou mencionando uma parábola em Lucas 18. Ele diz, ele falou uma parábola de que os homens devem sempre orar e não desanimar. Ele continuou a falar sobre uma mulher que continuamente vindo a um juiz para pedir justiça. A mulher foi vítima e exigiu justiça desse juiz em particular. O pano de fundo desse juiz era que ele era injusto em um descrente. Ele não temia a Deus ou os homens. Esse juiz cansou-se desta mulher, assediando de vez em quando e sobre este assunto todo dia. E ele cedeu e cuidou dela. A fé que Jesus está falando é que quando ele voltar, ele encontrará uma igreja que está colocando sua confiança em Jesus e em sua palavra. Ou ele encontrará uma igreja que se comprometeu e confiou no sistema mundial para atender às suas necessidades e satisfazer seus desejos. A falta de fé que Cristo mencionou é orquestrada pelo medo, não do homem, mas sim pela falta de confiança de que Jesus realmente se importa conosco se trabalharmos com Ele e tivermos um relacionamento eterno juntos. Você sabe o que você pessoalmente e muitas igrejas precisam agora desesperadamente? Precisamos de um avivamento espiritual. O povo de Deus precisa se inflamar por Deus. É preciso haver uma sede que só pode ser saciada pelo Espírito Santo de Deus. Subtópico 2. Os tempos de multiplicação da iniquidade. O Filho do Homem nunca falou com mais autoridade
ou maior beleza profética do que registrado no capítulo 24 de Mateus. A Bíblia afirma claramente que na raiz de todos os nossos problemas está o amor a si mesmo. O pastor adúltero não ama Cristo, ou sua igreja, a sua própria família ou a mulher. Ele contamina. Ele ama uma pessoa mais do que todas as outras, a si mesmo. Um homossexual não está amando a Deus ou a outros homens, ele está amando a si mesmo, procurando satisfazer suas próprias luxúrias. A mulher com um transtorno alimentar, ela é autoabsorvida. Ela está tentando em vão encontrar o amor em aceitação por ter um corpo esbelto, perfeito. Seu foco não está como ela pode amar a Deus diariamente em servir aos outros, em vez de desperdiçar nosso tempo tentando descobrir quando ele retornará. Esta passagem está nos dizendo o que devemos fazer até que ele retorne. Lembre-se de uma coisa: recebemos a palavra de Deus não apenas para nos informar, mas sim para nos transformar. A verdade pode transformar, mas somente a verdade que é colocada em aplicação. A mensagem de nosso Senhor destina-se a mudar nossas vidas, não apenas encher nossas cabeças. É para esse fim que Jesus nos deu essa passagem. Não apenas para responder às perguntas dos discípulos, mas para nos instruir, a encorajar e a estar ocupados com sua obra quando ele retornar. Se quisermos que Deus envie avivamento, o povo de Deus deve se humilhar, confessar seu amor miserável por si mesmo e procurar obedecer a Deus e servir uns aos outros em amor. Subtópico 3, a igreja será arrebatada. Certa vez perguntaram a John Wesley: o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que faço todos os dias, pois todos os dias aguardo ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. Vamos para o texto, Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus será comparado às 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Nessa parábola, o óleo representa o Espírito Santo. As virgens tolas são aquelas que não foram verdadeiramente salvas. Os crentes não podem simplesmente transmitir o Espírito Santo, ou seja, compartilhar o óleo aos incrédulos. Cada pessoa deve receber a salvação para si mesma antes que seja tarde demais. O julgamento de Deus é inequívoco e irreversível. Não podemos conhecer a certeza cristã sem o Espírito Santo. O que significa para nós manter nossas lâmpadas alimentadas? Estar preparado. Ter óleo, estar avivado, significa trabalhar fielmente para o Senhor. Significa praticar a boa mordomia cristã, boas práticas ecológicas, gestão cuidadosa de tempo e dinheiro, generosidade para com os necessitados, proclamação da palavra. As possibilidades continuam e continuam. Jesus deixa claro que ele tem expectativas em relação ao nosso comportamento, padrões que devem levar a sério, obediência a qual devemos aspirar. Nessa parábola, ele também deixa claro que há um tempo para o arrependimento e um tempo em que o arrependimento será tarde demais. Quando você segue alguém, você imita o que eles fazem e a partir da sua posição atrás dele. Pedro foi atrás de Jesus e o acompanhou procurando aprender e ser como Cristo em todos os seus caminhos. É claro que Jesus é perfeito e, portanto, Pedro não conseguiria uma imitação perfeita na terra, mas ele largou tudo para tentar. A sinopse da lição diz assim: o avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja, que aguarda esperançosa pelo grande dia do arrebatamento. Para concluir, irmãos, após essa restauração, Jesus devolveu a Pedro sua identidade, que era a coisa mais importante sobre ele, sua presença
diante de Deus. Ele lembrou Pedro de sua identidade, a importância em Mateus 16:18. E eu te digo também que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus conhecia o destino de Pedro e o nosso também. Deus abençoe você, a sua casa, seus projetos desse ano. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.